Olá, meu querido, minha querida, que bom estar com você mais uma vez. Eu sou o pastor Josafá, estou pedindo permissão para entrar em sua casa, através desse vídeo, para estudarmos juntos a respeito do racionalismo excessivo. Então, espero que você esteja pronto para que possamos, assim, estudar um pouco sobre essas ideias que são bem importantes. A primeira coisa que eu gostaria de dizer é o que nós vamos ver neste vídeo. Nós vamos ver aqui as origens e ideias do racionalismo como corrente de pensamento. Isso é importante para nós podermos situar o que acontece hoje na nossa sociedade e na igreja. Vamos ver também o legado do racionalismo. Como esse racionalismo ele está inserido em nossa realidade de uma maneira muito sutil, muito simples e até mesmo sorrateira. A outra ideia que vamos desenvolver é a forma como o racionalismo ele rouba a nossa alegria. E por último, nós vamos ver soluções bíblicas para esse racionalismo. Vamos começar? Então vamos lá. Bom, para início de conversa, o racionalismo ele inicia por volta do século XVII, século XVIII, com a era do iluminismo francês, exatamente. Muitos dos iluministas tinham a ideia de que a razão era a principal fonte, deveria ser a única fonte de conhecimento. A razão que leva o homem a comprovar as situações que acontecem no seu dia a dia, os contextos, os eventos e principalmente a sua relação com a vida. Bom, a partir daí, muitos pensadores começaram a apresentar conceitos diferenciados sobre esse racionalismo. E nós vamos adentrar em alguns deles, em algumas correntes, em alguns movimentos de pensamento dessa filosofia racionalista. O primeiro que eu quero chamar a atenção é o Michel Foucault. É um francês que ele defende o seguinte, que não há uma verdade. Preste atenção. Olha o que ele defende. Não há uma verdade. E que esta verdade não se encontra separada do poder. Antes, é o poder que gera o saber. Essa é a ideia de Michel Foucault. Preste bem atenção. Ele diz que não há uma verdade. A segunda corrente é chamada de fenomenologia. Ela defende o seguinte, que não há uma consciência pura, separada do mundo, única e imutável. Atentou para isso? Não há uma consciência pura. O próximo movimento é chamado de Escola de Frankfurt. O que é que ela vai fazer? Ela vai partir de uma crítica ao racionalismo mais exagerado e ela vai defender uma ideia bem contraditória a respeito do racionalismo, que não há razão para a iluminação, que a razão não ilumina exatamente o ser humano, que ela não é exatamente a coisa principal para chegar ao conhecimento. E o que é que ele vai pressupor, essa escola de Frankfurt? Ele propõe uma teoria crítica. Nessa teoria crítica, ele visa um indivíduo que seja autônomo, capaz de ter uma consciência e, baseado nessa consciência, estabelecer o seu posicionamento de certo e errado. Isso é bem importante. Em seguida, é importante a gente destacar o Habermas. O que é que ele vai fazer? Ele vai aplicar essa questão racionalista na teoria da ação comunicativa. E preste bem atenção no que ele vai conceber. Ele vai dizer que o conhecimento é fruto de uma posição dialógica, onde existe diálogo entre muitas vozes de vários sujeitos. E que o critério dele de verdade, para se chegar à verdade, é justamente o consenso discursivo, quer dizer, várias pessoas, vários sujeitos colaboram com ideias a respeito de um tema para se chegar a uma verdade. E por último, que eu chamo a sua atenção para isso, é uma teoria que parece uma igreja. Eu pesquisei e eles têm templos e têm reuniões semanais, chamado de filosofia racionalista cristã. Ela é uma filosofia espiritualista que explica o que somos e o que fazemos no planeta escola chamado Terra. O foco dessa filosofia, principalmente, é a evolução espiritual nesta vida presente, sem preconceitos e sem dogmas. Muito interessante. Bom,
Passei para você a respeito dessa origem e do posicionamento racionalista. Quero enfatizar o seguinte neste momento, que dessa evolução, desse percurso do racionalismo, existem 3 ideias que estão presentes na nossa sociedade de uma forma muito efetiva. A primeira, a ausência de verdade absoluta. Não sei se você já se deparou em uma discussão, em uma conversa, alguém dizer para você, não, mas essa é a sua verdade, não é aquilo em que eu acredito. E isso é uma coisa muito preocupante, essa ausência de verdade absoluta, tendo em vista que Jesus Cristo disse que ele é a verdade. A segunda ideia que a gente precisa chamar sua atenção é a exaltação exagerada da razão, é o racionalismo, a lógica acima de tudo. Se eu não ver lógica, eu não vejo por que me envolver, tomar decisões e ser uma pessoa proativa. A terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção é com relação à consciência individual como base de toda a decisão da vida, do certo e do errado, do bom e do ruim, daquilo que eu devo ou do que eu não devo fazer. Se minha consciência manda, eu vou lá e faço. Não me importo com as demais situações ou as opiniões a respeito daquilo que eu estou realizando. Partindo disso aí, nós já podemos estabelecer como esse racionalismo ele vai roubar a nossa alegria. De que forma ele vai ser colocado para minar a alegria que temos como cristãos, filhos de Deus. A primeira coisa que é muito séria, relativizar a verdade. A palavra de Deus não é exatamente verdade. A moralidade que a palavra de Deus passa não é exatamente aquilo que ele quer dizer. O pecado é uma questão de ponto de vista. Aquilo que eu vejo como pecado não é o que você vê como pecado. Então, dessa relativização, ele faz com que a verdade seja uma coisa muito principiada do ponto de vista da pessoa que está vivenciando. Então, eu quero que você esteja em seu coração reforçada essa ideia. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada é a verdade. Ela não contém, ela é a verdade. E que o que ela nos passa de ensino moral é proveitoso, verdadeiro e traz consequências benéficas à vida. E que o pecado é transgredir não apenas a lei de Deus, mas ferir conscientemente a moral que ele põe para mim. A segunda coisa que esse racionalismo rouba é a nossa relação de dependência com Deus. Nós nos tornamos humanistas demais. Tudo tem que estar centrado em mim, na minha pessoa, no ser humano. Então ele vai roubar essa dependência que eu tenho de Deus. A terceira coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção para a forma como esse racionalismo nos rouba é a sua lógica humana. Eu tenho que ter lógica. Eu tenho que ter a explicação, eu tenho que ter os porquês. Deus não fez e por que ele não fez? Deus não curou e por que ele não curou? Ele não é todo poderoso? Ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas e por que ele deixou acontecer? Essa busca desesperada dessa lógica humana em saber os porquês rouba a nossa alegria. Esse racionalismo também rouba a nossa alegria quando existe uma preocupação exagerada. Por que existe uma preocupação exagerada? Porque eu estou sempre procurando o porquê lógico, humano das situações. Eu estou sempre procurando uma explicação que satisfaça a minha razão. E o que é que acontece comigo? Quando eu não consigo, quando as coisas que Deus guardou para uma revelação posterior, ele não passa para mim, eu me decepciono. Aí a igreja já não presta, as pessoas já não prestam, as pessoas já não me satisfazem, as amizades não me satisfazem. Por quê? Porque eu preciso urgentemente responder os porquês e eu não estou conseguindo. Querido, a forma como esse racionalismo rouba a nossa alegria é nessa forma dessa preocupação, de estar sempre querendo, humanamente falando, conseguir respostas para coisas que Deus não revelou. Aí
Isso me faz lembrar de um texto bíblico, lá em Deuteronômios 29, capítulo 29, versículo 29, que as coisas encobertas são para Deus e as reveladas são para os homens. Algumas coisas Deus encobriu para que nós não soubéssemos, para que nós não tomássemos conhecimento. Então, por mais que nós queiramos, logicamente e humanamente, atentar para uma resposta, nós não a teremos. E o que é que nós vamos fazer? Aí tem uns detalhes importantes que eu vou mostrar para você de como você deve solucionar essa questão do racionalismo. A primeira coisa que eu sugiro a você é confie em Deus. Plenamente, totalmente. Descansa nessa sua confiança nele. Eu poderia aqui citar N versículos, diversos versículos bíblicos que apresentam homens de Deus desenvolvendo esta confiança no Senhor. O Salmo 141, 8, Davi vai dizer isso, dessa confiança. Eu quero confiar no Senhor. A minha alma descansa no Senhor. Em vários salmos, Davi passou essa confiança no Senhor. Por quê? Quando eu confio em Deus, eu não vou estar dando lugar à minha lógica humana de perguntar o porquê das coisas. Se ele conhece o que é melhor para mim, se ele sabe o que é melhor para mim, eu deixo nas mãos dele e ele resolverá. Querido, a outra coisa que eu e você podemos fazer é descansar a mente. Uma mente preocupada, uma mente absorta em diversas ideias lógicas para resolver os próprios problemas, os problemas da família, os problemas da igreja, os problemas dos grupos onde você participa, ela vai estar sobrecarregada. Descansa a mente. Tá difícil? O que é que a palavra de Deus nos diz? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, querido, descansa a tua mente. Confia e descansa. Saiba que nem todas as respostas você conseguirá aqui. O próprio apóstolo Paulo, ele orou a Deus diversas vezes para que um mal fosse tirado dele. Se ele começasse a racionalizar naquele momento, ele não seria o apóstolo Paulo que nós conhecemos. Se ele fosse olhar para o ponto de vista, mas Deus, o Senhor pode fazer, o Senhor é soberano, e por que o Senhor não me dá uma resposta à altura daquilo que eu preciso? Porque o Senhor não tira exatamente este mal da minha vida, isto que me atormenta, que me traz em estado ruim? A resposta de Deus para o apóstolo Paulo foi: a minha graça te basta. A gente lê em casa, né? Lê na igreja e a gente diz assim: poxa, como o apóstolo Paulo era um homem de fé, em ouvir Deus dizendo para ele que a graça de Deus bastava a ele. E para você, a graça basta? Pense um pouquinho sobre essa questão. A terceira coisa que eu gostaria de sugerir a você, passar como algo que eu também preciso aprender, é o uso da consciência de forma moderada. Lá em 1 João, o apóstolo vai dizer que se nossa consciência não nos condena, maior é Deus. Preste bem atenção ao aspecto. Mas a Bíblia é um todo. Jeremias vai dizer o seguinte, que nós não devemos confiar no coração humano, porque o coração humano é enganoso. Eu posso me enganar. A consciência humana com o pecado, ela está obscurecida. E eu não posso confiar na minha consciência. Lembra das lições que o racionalismo trouxe para nós até os dias de hoje? Essa questão da consciência humana, da ausência de verdade absoluta, da razão acima de tudo? Se eu me espelhar apenas nisso, eu vou afundar. E um outro detalhe que eu gostaria de passar para você. Este eu considero um dos principais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios,
lá no capítulo 10, o versículo 4 e o versículo 5, ele vai dizer algo fantástico. Ele diz o seguinte: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir os sofismas, os argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, anulando tudo que está no caminho. Faça uso de armas espirituais. Se você é alguém racionalista, que está colocando a razão, a sua lógica humana acima de qualquer coisa, substitua essa razão humana, essa lógica humana, essa preocupação exagerada humana pelas armas espirituais que destroem todo tipo de altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Querido, Deus não nos fez para sermos pessoas racionalistas, em excesso, exageradas. Ele nos criou para usarmos o nosso intelecto, a nossa razão, como diz Romanos capítulo 12, para fazer para Ele um culto racional. O John Wesley, ele usou dentro do seu quadrilátero o elemento razão. Mas ele não usou essa razão para ser um pretexto para sermos racionais de forma exagerada. Ele usou esta razão para que nós pudéssemos usá-la rendida aos pés da cruz, como um instrumento de chegar a outras pessoas, de construir um conhecimento sobre a palavra de Deus e fazer dela a nossa regra de fé. Do jeito que estava a razão no seu quadrilátero, estava a fé, estava a palavra de Deus. Então, você precisa entender que nós, como cristãos, precisamos não andar preocupados excessivamente. Essa razão não deve funcionar para preencher a minha cabeça e a minha mente, a tua mente, de preocupação exagerada, para gerar ansiedade. Não. A minha razão deve ser usada para glorificar a Deus. Queridos, ao longo da história, desde a sua inauguração no século XVIII, o racionalismo apresentou várias personalidades filósofas ao mundo, várias pessoas que pensavam que podiam até viver sem Jesus e sem Deus, porque a maioria dos racionalistas eram pessoas que defendiam o ateísmo. E depois, no final de suas vidas, alguns deles, eles puderam reconhecer não somente a pessoa de Jesus Cristo, a autoridade dele, a divindade dele, a verdade que existia em suas palavras. E eu gostaria de citar pelo menos dois deles. O Alfred Loazzi, que é um racionalista francês, ele é considerado o apóstata moderno. Ele diz assim: o cristianismo representa incontestavelmente o maior e mais feliz esforço até agora realizado para elevar moralmente a humanidade. Isso está num livro dele chamado La morale humaine, le quatrième évangile. Ele escreveu em francês esse texto. E eu quero dizer a vocês, a você que está me ouvindo nesse momento, me assistindo nesta hora, o que há na sua vida? Esse racionalismo excessivo, essa necessidade de lógica humana, essa preocupação exagerada, esse sentimento de achar um porquê em todas as coisas, desde uma discussão simples em casa, até mesmo a questões mais profundas relacionadas à palavra de Deus, relacionadas à vida eterna, tem acompanhado a sua vida, tem lhe perturbado. Que hoje seja o dia em que você declare em seu coração, de acordo com 2 Coríntios capítulo 10, versículo 2, versículo 4 e versículo 5, que você use armas espirituais de destruição desse entendimento obscurecido e que você goze da paz de um relacionamento de confiança em Deus, descansando a sua mente, sabendo que algumas situações ele deixou revelada para você, outras ele ocultou
e no dia certo ele vai revelar. Só para finalizar, Paulo afirma, diz que quando eu era criança, eu pensava como criança, agia como criança, mas agora que cheguei a ser homem, eu desisti das coisas de criança. Na continuidade do texto ele vai dizer, hoje nós entendemos em parte, mas um dia nós entenderemos na sua totalidade. Então, aguarda. Deus deseja para você que você seja alguém que use sua razão para servi-lo de todo o coração. Deus abençoe sua vida, sua família, hoje e sempre. Em nome de Jesus.